Vamos seguir nosso Não, porque caminho. quando eu estava vindo para cá, nosso assunto é o tempo. Quanto tempo o tempo tem, né? E quando você fala de expectativa, né, eu estava pensando justamente nisso, nessa expectativa de vida que era 40 anos. 40, 100 anos, é. O que fazia sentido, o que tornava sensata a divisão do tempo de uma vida, que eu acho que é do século XIX, pós-revolução industrial, de um terço da vida você estuda, um terço da vida você trabalha e um terço da vida você que é o que levará a aposentadoria. regulação sindical. Que era assim, né? Um terço estuda, um terço trabalha e um terço você vai curtir E por sua estranho que aposentadoria. pareça, é o Papa Leão XIII que vai fazer uma encíclica no final do século XIX, chamada Rerum Novarum, sobre as coisas novas. Você já imaginou um Papa falar de modernidade sobre as coisas novas, na qual ele defende o direito não só de sindicalização, quando a própria Europa era contra, e defende a divisão do trabalho nessa forma. De quando essa encíclica? Acho que é 1896 ou 1886. E isso hoje acabou de uma maneira estrondosa, né? Primeiro, a gente não pode nunca parar de estudar. Hoje em dia, nenhuma categoria profissional, você não esgota o seu tempo de estudo no terço da vida. Você nunca vai parar de trabalhar. Eu acho que essa ideia de 20, 40, 60, que era um pouco também, esse um terço vai se aplicar à vida. A suposição é que de 0 a 20 você estará se montando, dos 20 aos 40 você será reprodutivo e produtivo, e dos 40 aos 60 você se prepara para o check-out. Né? Então a perspectiva era essa. Era, assim como você tem um terço, 8, 8, 8 para o dia, você teria na vida de 60, 20, 40, 60. A tal ponto que se colocava... Mas 60 você ainda vai ter vida para chuchu pela frente. Agora, mas não a minha geração de nascimento, e eu estou reforçando a expressão, a minha geração de nascimento. Porque eu posso, eu tenho outra, eu sei. Então, mas a minha, quando eu digo, é porque eu tenho várias gerações. A minha geração, que eu nasci, que acompanhei até determinada idade, não necessariamente coincide com a minha geração de agora. Especialmente porque, né, nós, por exemplo, nós temos duas profissões diferenciadas, mas que se agregam na ideia de comunicação. Sim. A você cabe relatar, como coube, já, especialmente como repórter, o cotidiano. A mim foi lidar com a história. Né? Quando eu falo, eu estou falando pensando em coisas de 3.000 anos, 2.500. Né? Quando eu olho o tempo, para mim, por conta até de vício profissional, eu estou olhando 2.500 anos. Platão, Aristóteles, seguindo essa. Para quem lida com a comunicação no cotidiano, em que você tem a instantaneidade como uma marca, né, acho que o cotidiano tem uma presença maior. A própria ideia francesa do jornal, né, daquilo que você está tendo ali no dia a dia, nessa expressão. Por que eu estou indicando isso? Porque quando eu digo a minha geração de nascimento, ela não coincide com os vários momentos em que eu estive junto com outras gerações. Eu, por exemplo, não vejo você como alguém da geração dos anos 50, mas como alguém que nasceu nos anos 50, mas a tua geração acompanhou vários lugares e vários tempos em que você diria, o Bial é um homem de agora. Né? Quando o Milor Fernandes, com 80 anos de idade, ele morreu com quase 88, né? Quando o Milor dizia, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, quero dizer daqui a 10 anos, né? A ideia de no meu tempo, eu acho que algumas pessoas, e você entre elas, vive a ideia do teu tempo como sendo o futuro, e não como sendo um passado nostálgico. A ideia de 20, 40, 60, e eu não quero perder isso, ela é marcante, né? Porque quando Dante diz, né, no que eu estou no meio do caminho, aquilo é um delírio. Né? Eu não sei com quantos anos ele morreu, a gente pode consultar. Mas, de qualquer maneira, ele está sendo extremamente otimista. O Drummond, na prática, vai brincar com Olavo Bilac, né? Porque Olavo Bilac é que vai fazer um poema, né, que se chama exatamente No Meio do Caminho da Minha Vida, alguma coisa assim. Né? Ao fazer isso, você dá um salto que eu acho magnífico, né, do modernismo, da Semana de Arte Moderna para
né? 1967, 68. Mas eu persisto na minha indagação e ela é para você, porque você conhece isso. Olha só, ele morreu com 56 então, anos. É isso aí. Tá? O sujeito não está, além de tudo, Era uma vida longa. Não só não teve a Beatriz, como ele não teve. Mas ele pode encontrá-la mais cedo. Na crença dele. Não foi para algum círculo do inferno. São 9 só. Né? O Platão colocava os artistas no último círculo, né, dos seus infernos. O Dante não necessariamente, colocava os papas e os políticos, que era um homem atual. Né? Mas o curioso é assim, da onde vem, Bial, da onde vem essa dor? Você estudou você isso, tá escreveu nisso, livro, você fez filme que trata dessa questão. Da onde vem essa dor daquilo que não foi de uma geração que ainda não tinha ido? Da onde dói? Né? É como eu, Cortella, que nasci em 54, portanto, menos de 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ficar vivenciando um sofrimento sobre a guerra que eu não tive. Certo? Da onde veio? Na música, na literatura, na estética, nos festivais de música. Eu acho responder por uma geração é difícil, né? Eu acho que cada um aqui tem a sua incompletude. Eu acho que a dor vem da falta. Para dar uma resposta generalizante, a dor vem da falta. Agora, a falta do Renato era um homem muito atormentado, né? Sim. O Cazuza eu conheci mais de perto, eu sei. E era atormentado também, na tua visão? Ele era atormentado, eu não como o Renato. O Cazuza tinha uma voracidade pela vida e uma alegria que é difícil. Difícil taxá-lo de atormentado. Atormentado não. Mas era muito sensível, sofria muito a vida, mesmo vivendo, até por vivê-la intensamente, assim. Mas não diria, não, atormentado não. Mas era um homem que sofria pela compaixão, sofria pelo sofrimento dos outros e queria viver as últimas consequências. E desde sempre dizia que preferia viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. E quando começou a sofrer as consequências dessa escolha, ficou muito puto, né? Claro, lógico. Quando viu que ia morrer disso mesmo, sim. que isso não era apenas retórica, ficou revoltado. Mas isso foi já o fim da vida dele. Eu acho que ele sofreu o Brasil. Acho que a dor dele era então, o Brasil mostra a tua cara. Brasil. Isso é a negação do Stefan Zweig, o Brasil mostra a tua cara, certo? Como que alguém em 1985, para pegar uma data que é quando rompe-se aquilo que é o período autoritário, militar e empresarial no Brasil, como que alguém em 85 tem uma desilusão? Será que nós estávamos, a geração nascida nos anos 50 e 60, estava iludida? E, portanto, essa geração que vem na sequência, ela é menos iludida, porque é uma desilusão quando você diz o futuro não é mais como era antigamente, ou Brasil mostra a tua cara, ou eu devia ter amado mais, sonhado mais. Isso não é para pessoas que têm um tempo de vida, do ponto de vista de prognóstico, muito mais extenso. Né? Que seja para alguém que cresceu como eu, com a ideia de que a vida ia se encerrar aos 60. E ela se encerraria comigo sentado dentro de casa, no meu aposento, aposentado, e não na rua, né? Em que eu ficaria, como se diz em espanhol, jubilado, quer dizer, ia ser descartado, ia sofrer uma jubilação. Né? Mas é engraçado, você usou agora, eu não tinha nunca pensado nessa etimologia da aposentadoria no meu aposento. Sim, claro. E que bonito também o júbilo na presença do jubilar, da palavra. Em a espanhol. Ideia de júbilo em espanhol. Exatamente, né? Mas também quando você estudou no Santo Inácio do Rio, lá eles falavam em jubilação. Jubilação lá, se queria ficar, você mandado embora da escola. Se aproximava mais do inglês retired do que da ideia de alegria, de jubilação. Quando a palavra aparece em espanhol, de fato, ela tem o sentido de momento, né, de comemoração, de júbilo, em que você encerrou a tua trajetória e, portanto, agora você está próximo a colher aquilo que são os teus frutos. Não é essa a perspectiva nem para o idoso hoje, e menos ainda para alguém que olha desde agora. Uma parcela das pessoas que são jovens de nascimento, elas acreditam que a vida de fato é agora, porque não haverá esse júbilo.
essa descrença dos anos 80, ela ressurge nos anos 2000. Né? Será que não tem uma base romântica nessa dor aí que você está tanto querendo saber? Eu acho que pode ser, o mal do século. Eu acho que tem um pouco de romantismo aí, ainda, um pouco juvenil mesmo. Eram tão jovens e eram românticos. E na hora de que veio essa vontade de se expressar, ainda vem com esse ímpeto romântico, idealização da geração que veio antes, da geração que apanhou na ditadura, que foi sofrida. Que, aliás, nós nos idealizamos até hoje. Nós nos auto-idealizamos. Né? Como a geração e mesmo essa geração que está muito atuante hoje, que está encantada pela ideia de militância, que acha que a militância é obrigatória, que o espírito é militante, idealiza muito essa geração da década de 60. Sim, acho também, Pedro, que há um sequestro sexual, um sequestro do exercício da sexualidade nessa geração que hoje, digamos, é posterior à nossa. Porque, por exemplo, a minha geração cresceu com uma ideia de que a sexualidade seria livre, exercida dentro da liberdade. Né? 1966 foi um ano de libertação, porque foi o ano que inventaram a pílula anticoncepcional, né? E, portanto, bem exatamente em meados dos anos 60, né? A pílula anticoncepcional vem à tona, e a gente brinca que, né, ela mudará o nosso modo de relação com o mundo da sexualidade, que será uma prática muito mais liberta. De fato, né? Eu cresci com essa percepção de que o sexo não só ele era bom, como ele era autorizado, né, pela vida, como ele era algo a ser fruído, sem risco da gravidez, que era a grande, né, marca negativa. Havia uma oração de brincadeira que a gente fazia na época, que era: ó Nossa Senhora, concebida sem pecado, ajudai-nos a pecar sem conceber. Ora, a minha geração cresceu com a ideia de uma sexualidade livre e com risco muito reduzido. O risco era as DSTs. Aí isso durou 15 anos, né? Durou pelo menos um pouquinho mais. Em 82, essa geração que vem à tona crescendo, que iria então desfrutar, né, do uso livre do ácido, da droga, do sexo, do mundo, movimento hippie, ela mergulha num terror desesperador. Esse terror, aliás, levará o Renato Russo, levará o Cazuza, e levará tantos outros e outros aí nessa sequência. Eu não sei se é uma antevisão, acho que não, mas alegria, o cabelo comprido, o uso da barba. Eu gosto de brincar, eu uso barba faz 40 anos, você já usou barba, parou de usar. Está fazendo 40 anos que eu não tiro a barba. As pessoas dizem assim: poxa, mas você está tão contemporâneo. Eu falei: não, é que eu sou contemporâneo faz 40 anos, certo? E eu fiquei parado onde eu estava e as pessoas passaram a usar barba. E eu não saí do lugar. Ora, o uso da barba nos anos 60, a possibilidade da gente poder fruir mais a ideia de vida, de natureza, curtir a existência, etc. De fato, acho que você está certo quando você diz que isso não se realizou na geração que veio na sequência. E porque não se realizou, levou, de um lado, né, acho que há uma certa frustração, de outro, uma certa raiva. Né? Você tem mais habilidade do que eu para isso, mas parte da estética dos anos 80, no meu entender, ela não é só nostálgica ou melancólica, ela é raivosa. O rock dos anos 80, ele oscila entre blitz, certo? Que é carioca, a vida, né? As Drubal trouxe trombone, etc, para uma outra coisa que é um pouco punk, mais funda, né? Que é punk, que é raivoso. Eu vou dizer uma coisa que eu nunca tinha pensado, sei que me provocou para pensar, nunca eu vinculei a alegria do Caetano como um movimento romântico, mas agora eu estou começando a achar que é. E a última grande expressão do romantismo na música sinfônica, que é a ode à alegria, que o Beethoven coloca na nona sinfonia. Quer dizer, a última obra dele, vivo, né, termina com o quarto movimento, um poema do Schiller, que é Ode à Alegria. Que se torna o hino da Europa. Exatamente. E que começa dizendo irmãos e irmãos, né? Freilich, né? Isso, exatamente. A percepção de que você tem que ter a vida como alegria que exubera, né, naquele momento, naquele século. Que é um mundo de encantamento pela razão, pela racionalidade, pela ação humana, pela inventividade,
Agora eu vou pegar, o Beethoven está exatamente um século antes disso que nós estamos falando, dos anos 80. Eu não me lembro de cabeça, mas Carol pode consultar quando que o Beethoven parte. 1800 e... Que associação, hein? Não, mas não tinha feito. Mas interessante.